Para todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, que hoje seja um dia abençoado, que esta segunda-feira seja uma segunda-feira de bênção, Senhor, para que toda semana seja iluminada através do Teu Espírito, através da Tua Palavra, que possamos hoje discutir pontos importantes do pentecostalismo, que é a nossa fé, que tem a ver com aquilo que nós cremos, daquilo que nos foi ensinado pela própria Palavra de Deus, e que infelizmente tem sido usado nesses últimos dias pelo diabo para enfraquecer a igreja, dividir a igreja e trazer muita heresia para dentro da casa de Deus. Então, ó Senhor, que nos unja agora, nos prepare agora para podermos discutir esses assuntos com maestria, a fim de que todos possam ser ensinados pela Tua Palavra, não com os contextos carnais, mas contextos espirituais ligados ao saber que vem da Tua Palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nosso estudo baseia-se nas perguntas que foram feitas desde sábado, desde sexta-feira a gente começou, sábado a gente não faz lives, a gente se dedica mais a ficar com a família, não é? E a primeira pergunta seria a mesma que foi feita na sexta, e a gente teve que falar sobre um monte de coisas, mas e não entrou na pergunta propriamente dito. Então, hoje eu quero entrar na pergunta e quero dar seguimento ao assunto, que é muito importante, os dons espirituais, certo? Então, a pergunta era, o ministério profético do Antigo Testamento ainda atua em nossos dias? E nós dizemos que não, mas a Bíblia já estabelece, porque o último profeta que foi mandado por Deus, além de ser profeta, seria rei se fosse aceito. Então, ele veio como profeta, hoje ele funciona como sacerdote, como sumo sacerdote, que entrega as nossas vidas diante de Deus e permite que, através do Espírito Santo, a vontade de Deus venha ao nosso coração. Então, veja, ele veio como profeta, ele atua hoje como o sacerdote das nossas vidas, e quando ele voltar, ele vai ser rei. Então são os ministérios do Antigo Testamento. Vocês lembram que lá como é que Deus falava? Deus falava através do profeta, ele usava o profeta para falar com o povo. E quando o povo queria falar com Deus, era o sacerdote que representava o povo para falar com Deus. Deus não tinha rei. Deus estabeleceu esses dois canais. O canal de Deus falar com o povo é o profeta. E o canal do povo falar com Deus é o sacerdote. Não precisava de rei. Rei para quê? Mas o povo quis um rei. Então, ele deixou o povo escolher um rei e ele deu o rei de acordo com o coração que o povo quis. Nesse rei foi Saul. Depois ele foi e colocou um rei segundo o seu próprio coração. Não quer dizer que tudo que Davi fazia era do coração de Deus. Davi era um homem pecador, como qualquer um outro. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum tipo de super-homem. Todos são pecadores. O único super-homem da Bíblia é Jesus, né? A gente tem que entender isso. Ele é o Senhor, ele é o que não peca, mas ser humano, todos são falhos, todos cometem erros. Agora, temos que entender que erros são esses, né? Existem erros terríveis, existem erros que podem ser, como é que dá o nome? Suportados, né? E existem erros que podem ser corrigidos, na verdade. Então, o próprio Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, vai matar aquele soldado seu, um dos melhores soldados que ele tinha, para poder ficar com a mulher do indivíduo, né? Além de já ter adulterado com ela, e quando ele descobre que ela está grávida, ele vai fazer toda aquela coisa séria, feia. Depois vai para a praça chorar, fazer aquele estardalhaço todo, mas Deus não aceitou. Deus não aceitou nada. Ah, Deus operou o milagre, Deus aceitou, Davi se arrependeu, Deus perdoou. Não teve não. A criança sofreu e morreu, e ele teve que amargar o sufoco. Depois, lógico que como rei, ele tinha o direito de casar com quem ele bem entendesse, já que a Betsaba estava viúva, né? Ele acaba casando com ela, e aí vem Salomão, né? Mas a gente percebe que a coisa foi meio estranha, essa situação aí de Davi. Mas ele é rei, né? E Davi tenta ser sacerdote, acaba fazendo bobagem, aquela coisa de trazer a arca, ele na frente com tola sacerdotal, dançando. Era errado, Deus não gostou daquele negócio. Davi tinha essas coisas de fazer as coisas meio do jeito dele. E, infelizmente, né, a gente teria que ter aqui uma live, quem sabe, ou duas, para falar só sobre a vida de Davi, seus erros e acertos.
Eu, particularmente, quero dizer uma coisa para vocês com muita sinceridade. Eu sou uma pessoa muito crítica, muito ascética, não creio muito em tudo que vejo, não. Eu desconfio. Principalmente por ser um historiador, um pesquisador, por ter a competência de fazer análise das coisas, e essa é a minha profissão, analisar, pesquisar, interrogar, investigar, não é? E eu gosto de fazer isso. Eu olho as coisas e eu tento entender o porquê daquelas coisas, e a minha cabeça funciona dessa forma. Então, se eu vejo um sofá, eu quero saber como é que o sofá foi feito, como é que é a madeira, como é que as taxinhas são feitas, como é que se costura o pano, até que eu entenda tudo isso. Então, no contexto bíblico, a mesma coisa. E eu, quando vejo a vida desses homens da Bíblia, eu não fico olhando para os seus grandes acertos. Eu nunca pensei em ser um grande rei como Davi, eu nunca pensei em ter a grande sabedoria de Salomão, eu nunca quis ter a força de Sansão, ou a fé de Abraão, ou sabe, eu não quero ser nada desses homens, eu quero ser Jorge Videira. Eu sempre quis ser o melhor Jorge Videira que eu pudesse ser. Eu sempre quis ser para Deus aquilo que eu pudesse ser de melhor, certo? Mas eu aprendo muito mais com os erros das pessoas, porque eu sei que todos são seres humanos, assim como eu sou. Então eu não quero ser um super-homem, eu quero ser um homem que tenta não errar, que tenta vigiar para não errar. Então, a ideia de ver nesses homens os seus erros me ensina muito mais. Eu aprendo muito mais com os erros dos outros do que com os acertos. Os acertos são obrigações, né? Ah, fulano prega bem. Isso é uma obrigação, todo obreiro tem que pregar bem. Fulano é um bom professor. Isso é obrigação dele, ele tem que ser bom professor. Se não for, não tem chamada. Mas quando o indivíduo erra, nós aprendemos. Então há um ditado muito interessante que diz que o sábio aprende quando vê os outros errando. Então ele vê o outro apanhando, ele, opa, bota a barbinha de molho e já aprende. O tolo aprende apanhando, ele tem que apanhar para aprender. É uma pena, porque ele é tolo, ele só aprende apanhando, ele não é sábio para observar e aprender. Ele está vendo o outro apanhar, ele já aprende e não faz mais, né? Ele é sábio. Já o tolo não, o tolo tem que apanhar para aprender, porque ele só aprende apanhando. E tem o louco. O louco é aquele que apanha a vida inteira e nunca aprende. Ele vai sempre fazer as mesmas coisas, sempre vai apanhar, né? Porque ele é louco. Então, o ministério, voltando aqui para a palavra, o ministério profético para em Jesus. Jesus foi o último profeta. O selo da Bíblia é feito, João, como seu último evangelista vivo, seu último apóstolo vivo, escreve Apocalipse, né? Aliás, a palavra apocalipse, aquilo que está por trás, e calipse ou calipso, né? Calipse é escuridão. Então, apo é uma forma de você olhar por trás da escuridão, aquilo que está encoberto, aquilo que está escondido. Então você vai, e foi isso que João fez, tentou deslindar, tentou clarear o que estava escondido. Calipso já era um deus, o deus da escuridão, que era adorado principalmente na Idade Média. Ele foi muito adorado por muitos satanistas da época, adoravam a escuridão, que é o ambiente do diabo. Então vejam, quando João escreveu o Apocalipse, ele fechou e selou, e a palavra de Deus foi selada, e nunca mais teve essa necessidade de Deus falar através de alguém, porque agora ele fala através da sua palavra. A sua palavra é a profecia. Então não vamos confundir o dom de profecia com o ministério profético do Antigo Testamento. Mas, pastor, não tem o profeta, que o senhor falou na outra live, que são 5, tem o apóstolo, o pastor, o evangelista, o mestre, o profeta? Sim, esse profeta é a mesma coisa, ele traz a palavra de Deus, mas ele traz o que já está escrito. Ele não traz nenhuma revelação do que não está escrito, porque esse ministério de revelação da vontade de Deus para os homens já está completado na palavra de Deus. Jesus foi o último profeta, trouxe a última revelação, a palavra ficou completa. Jesus é a palavra viva, assim como a palavra escrita é a Bíblia Sagrada. Então, esse ministério cessou em Jesus. Então, agora, se você andar por aí dizendo, eu sou o profeta do Senhor, pode fugir dele, que ele não passa de um louco, ele não tem o menor conhecimento de nada, infelizmente, ele se acha muita coisa e não é nada. Se ele disser que tem um dom de profecia, até ainda é aceitável, porque o dom de profecia não é dado às pessoas.
As pessoas são usadas no dom, mas o dom pertence à igreja e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então eu acho que essa resposta já é suficiente para nós entendermos que o ministério profético, aquele do profeta do Antigo Testamento que recebia a palavra de Deus e ia para falar com alguém, esse parou em Jesus. E toda a profecia que Deus teria que dar para o ser humano cessou, porque a palavra de Deus agora é a Bíblia Sagrada. Então você tem uma palavra de Deus para mim? Leia a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada que eu vou gostar muito de receber a tua revelação, que é a palavra de Deus revelada para os homens. Entenderam? Amém? Então, cuidado com esse negócio de recadinho, Deus tem um recado para você. Isso aí, na maioria dos casos, é heresia, não tem recado de nada. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não vou me negar a falar. 90% do que você diz, ouve por aí dizendo que é recado de Deus, não é recado de Deus nada, tá? Não tem nada a ver com Deus. Existe o dom espiritual, existe a manifestação espiritual, mas se tem uma coisa que o diabo gosta de confundir na cabeça dos outros, é exatamente esse dom de Deus para fazer com que a igreja seja reforçada. Os dons espirituais são para dar reforço para a igreja, são para dar alegria, são para trazer unidade. A língua estranha traz comunhão, traz unificação, traz unidade. Ela não traz divisão, não traz confusão, não traz separação, como eu disse na sexta-feira. Então, cuidado, a gente tem que ver na sequência. Se você não viu a live de sexta-feira, vai lá, tá lá, já está no YouTube, inclusive. Você pode acompanhar com carinho, tá? Então, a manifestação do Espírito Santo sobre a igreja é para dar essa segunda capacidade. Então, o indivíduo é salvo quando ele aceita Jesus, ele é batizado nas águas, ele recebe a salvação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele precisa de um reforço para trabalhar para Deus. Ele precisa ser cheio do Espírito para trabalhar para Deus. E não é só quem fala em língua estranha que é cheio do Espírito. Tem muita gente que fala em língua estranha e não tem nada do Espírito, tá certo? A gente vai ver aqui, tem uma pergunta que eu vou responder. E tem muita gente que não fala língua estranha e é cheio do Espírito, sim, tá certo? Então, cuidado com essa definição, que ela é um pouco precipitada. Achar que só quem fala língua estranha é cheio do Espírito é um dos maiores erros cometidos pelo movimento pentecostal no mundo inteiro. Então, porque o indivíduo fala língua estranha, ele está cheio do Espírito, bota ele para liderar. E o camarada, às vezes, não sabe o que o B mais A faz bar. Ele não tem a menor ideia, ele não lê a Bíblia, não tem nada. Então ele começa a trazer as revelagens do seu próprio umbigo e passar para a igreja, certo? A segunda é, uma pessoa que é tomada por Deus em profecia, perde a consciência, uma pessoa pode ser tomada e Deus tomou e tal. Aí eles pegam como se fosse o caso lá de Filipe, onde Deus transladou Filipe. Opa, transladação é bíblica? Filipe foi transladado. Você já pensou que coisa maravilhosa? O indivíduo está num lugar, de repente ele some e aparece num outro lugar, hein? Ele está fazendo uma cruzada evangelística maravilhosa em Samaria. Deus está operando milagres, ele está muito bom lá o trabalho, e de repente Deus tira Filipe dali. Qual o professor, qual tiraria esse indivíduo, qual o pastor que tiraria um bom pregador, um bom avivalista, um indivíduo onde estivesse pregando e a congregação estivesse crescendo maravilhosamente, ia pegar esse camarada, promover ele para botar lá no deserto, para pregar para um eunuco só. Mas foi o que Deus fez. Então, cuidado com essa questão de povo, de multidão, de pregar para muita gente. Isso é muito relativo. Nem sempre pregar para muita gente é o que Deus quer. Às vezes Deus quer que você pregue para um eunuco. Às vezes, na mente de Deus, o eunuco vale mais do que uma multidão. Então, cuidado com esses conceitos de achar que igreja boa é a igreja grande, igreja boa é a igreja cheia. Pastor bom é aquele que prega para milhares de pessoas, porque o maior pastor da Bíblia é Jesus. E ele só conseguiu 12 apóstolos, e mesmo assim, os 12 escolhidos por ele, meu perdoe, meu querido, mas um diz que não conhecia, o outro vende ele por moedas, o outro no primeiro momento sai correndo. Então, que coisa, né? que pica-fumo são esses caras.
Mas depois que eles recebem a força do Espírito Santo, olha aí o papel do Espírito Santo, é restaurar a força, é restaurar o ânimo, é dar força para você continuar, para você caminhar em frente. Então você aceita Jesus, é batizado nas águas, mas você agora precisa de um revestimento espiritual para continuar em frente. E é aí que vem o Pentecostes sobre a vida daqueles que precisam, certo? Então uma pessoa pode ficar fora de si, perder a consciência? Não. Olha o que o próprio apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz no capítulo 14, versículo 32, ele diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então esse negócio de perder a consciência, vai no médico que você deve estar com um probleminha psíquico. Você está precisando de tratamento. De repente, um remedinho vai melhorar. Porque esse negócio de perder a consciência não tem nada a ver com a Bíblia. Deus não incorpora. Não existe espírito de incorporação. Mas o problema é que muita gente vem para a igreja e ainda não esqueceu os trejeitos lá das outras religiões. Religiões onde os espíritos encarnam, onde os espíritos falam, onde os espíritos, né, e tal. E aí a pessoa vem para a igreja achando que o Espírito Santo age da mesma forma. A pessoa vem para a igreja com esses trejeitos, essas coisas, esse sincretismo, achando que quando o Espírito Santo usa alguém, também tem que incorporar. Então ela faz aquelas coisas e você vê que é nitidamente um sincretismo religioso. O comportamento dessas pessoas em ficar toda torta, em ficar todo não sei o quê, e gostar de atabaque, de pandeiro, de não sei o quê, aquelas batidas iguaizinhas ao que eles veem, da onde eles vieram. Por quê? Porque tem a ver com a cultura. Mas cabe ao pastor, cabe ao mestre, cabe ao ensinador da igreja manter a sua igreja dentro do contexto bíblico, cultural, e ensinar para essas pessoas que, embora eles estejam animados a pular, eles precisam se refrear, eles precisam se reeducar. Você pode ser usado por Deus sem precisar fazer estardalhaço. Eu lembro que eu fui numa igreja que tinha um camarada que ele levantava, gritava, aleluia, e batia lá, pá, 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 e sentava. Isso de 5 em 5 minutos. Quer dizer, a vontade que ele tinha de atrapalhar o culto era tanta que ele conseguia atrapalhar. E na hora da pregação, a mesma coisa, eu estou pregando e o camarada de vez em quando, aleluia, pá, pá, e sentava. Quer dizer, para que esse indivíduo fazia isso? Era o Espírito Santo que estava fazendo isso? Ou era um espírito diferente que estava ali para atrapalhar o culto? Ou era um espírito do próprio eu dele para se mostrar muito poderoso e chamar a atenção para ele? Então, o Espírito Santo usa para chamar a igreja para Deus. Nós vamos ver que os propósitos dos dons espirituais não são glorificar o homem, é glorificar a Deus. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, o espírito do profeta está sujeito. Não vem com essa daí, Deus mandou eu pular, eu vou pular. Não, Deus não manda ninguém fazer nada. Você faz se você quiser. Você tem muito bem a capacidade de discernir, de ser educado dentro da igreja. Tanto que o texto que eu vou ler depois, quando a gente estiver falando em profecia, todos podeis profetizar uns depois dos outros, não tem que atropelar ninguém, não tem que passar à frente de ninguém, isso é muito importante, tá certo? A pergunta número 3, pode uma pessoa usada por Deus estar em pecado? Sim, pode. Deus pode usar uma pessoa usada em pecado? Sim, pode. E olha, eu quero dizer a vocês, as maiores revelações de toda a história da humanidade não foram dadas para crentes. É verdade. É uma coisa que eu estou falando, talvez você esteja aí apavorado. As maiores revelações internacionais durante toda a história da humanidade não foi dada para um pastor. Não. Por exemplo, deixa eu dizer uma para você. Quando José foi para o Egito, o faraó teve um sonho. E esse sonho foi tão especial que José interpretou através do sonho do faraó, que seguia aos deuses egípcios, que tinha a cultura completamente fora do padrão de Deus. Esse sonho vai se cumprir na íntegra, das vacas gordas e magras, das espigas magras e gordas, e isso vai se cumprir na íntegra. E José, o servo de Deus, o escravo, acaba que vai ser promovido a primeiro-ministro por causa deste sonho que José interpretou. Tá entendendo? Então, a revelação foi dada a quem?
a um ímpio, ao faraó. Mas se Deus queria falar a toda a humanidade, ele não ia falar com quem? Ia falar com José lá dentro do cárcere? Ninguém ia dar ouvidos. Mas quando ele fala com o faraó, e é através do faraó, aí todo mundo dá ouvidos. Então, isso quer dizer que o faraó era servo de Deus? Não. Isso quer dizer que o faraó estava santo diante do Senhor? Não. A outro exemplo que eu quero dar a vocês é o de Nabucodonosor. Aquela visão no seu sonho da estátua, com a cabeça de ouro, com o peito de prata, com o ventre de bronze, com as pernas metade ferro e metade barro, foi a Nabucodonosor, que nada tinha a ver com Deus. E Daniel vai ser glorificado por Deus para ser colocado ali, né? Glorificado aí no sentido de receber homenagem, receber autoridade, receber competência de Deus para interpretar o sonho do Nabucodonosor e transformar isso numa grande profecia que ainda está se cumprindo em nossos dias. Ainda estamos vendo. Os dedos da estátua todos estão aí se formando entre as nações. Estamos vendo isso acompanhando e tudo se cumpriu. E Nabucodonosor não era pastor, não pregava em púlpito, não fazia nada disso. Estão entendendo essas coisas? Então a gente tem que ter cuidado. E para isso eu preparei esse texto aqui, que é para a gente entender com muito cuidado isso aqui. Olha, diz assim, Mateus 7, verso 22, diz assim, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, olha a palavra aqui, profetizar, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Opa, então veja, pode-se profetizar estando em pecado? Pode-se profetizar sem ter a salvação? Pode operar maravilhas sem ter a salvação? Pode, porque o nome que está em jogo não é o nome do picareta lá que faz as coisas erradas e depois usa o nome de Jesus. É o nome de Jesus que está em jogo. Então, todo aquele que usar o nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai ter a sua oração atendida. Mas não quer dizer que ele será salvo, que a sua alma será salva e que ele vai herdar os céus. Então, o indivíduo pode profetizar, pode sapatear, pode fazer fogo descer do céu, mas isso não quer dizer que ele está salvo. Então, cabe a você entender essas coisas, discernir essas coisas, e se você está seguindo uma pessoa que é trambiqueiro, é safado, é ladrão, é mentiroso, é hipócrita, sai fora desse negócio, sai fora, porque Deus não está nesse negócio, embora ele faça maravilhas, mas ele não vem de Deus, certo? Cuidado com isso aí, muito cuidado, tá certo? Agora, a outra pergunta é importante, o anjo Gabriel pode falar na igreja? Eu já tive experiência de ver esse troço. O pastor lá dizer, Gabriel, pega ele. Aí o cara cai. Gabriel, faz ele andar de joelho. Aí o camarada anda de joelho. Agora, vamos orar aqui. Gabriel, cura essa pessoa. E o Gabriel cura. Agora, vamos lá. Senhor, manda o Gabriel lá no hospital. E o Gabriel vai lá e a pessoa sai curada. Será que é o Gabriel realmente? É uma coisa que a gente fica meio preocupado, porque o anjo Gabriel, ele é uma criatura. Ele é uma criatura e ele só foi citado no Antigo Testamento por causa da história de Israel. Então, tudo leva a crer que Gabriel é um anjo que muitos teólogos qualificam como o anjo das nações, que guarda a nação, e no caso dele, guarda Israel. O apóstolo Paulo fala muito sobre essa questão de anjos que guardam nações específicas, e no caso de Israel, Gabriel se destaca. Não confunda Gabriel com Miguel. Eu vejo muita gente boa aí confundindo Miguel com o Daniel, ou com o Gabriel. Então, o Gabriel é uma espécie de anjo protetor, mas da nação de Israel. Ele nunca teve nenhuma outra tarefa em relação a mais nada. Existe um anjo da cura? Não tem condição de saber. Não há como a gente saber, né, que tipo de forma Deus vai usar para curar. Mas um anjo específico para curar, a Bíblia não fala. Não fala. Agora veja, se tem gente aqui no sul, gente lá no norte, o Brasil hoje tem, no mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas. E onde tem crente, onde tem gente clamando, se tiver um anjo só para curar, esse anjo não vai ter condição de atender a todo mundo ao mesmo tempo.
Não. Então, quem cura não é o anjo, quem cura é Deus. Embora ele possa mandar anjos, mas quem cura é Deus. Eu não tenho que orar. Senhor, manda o Gabriel, bota o Serafim, bota o Miguel na minha frente. Pelo amor de Deus, que idolatria é essa? Se eu digo, Senhor, anda comigo, caminha comigo, tu és a minha guarda, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o bom pastor, aí eu estou orando certo, porque Jesus é onipresente, ele pode estar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente tem Jesus agora, no Antigo Testamento eles não tinham, mas nós temos. Então não confunda quem nos guarda, quem nos acompanha, quem nos segue, quem está o tempo todo conosco, quem prometeu que jamais nos deixaria só, foi Jesus. Jesus. Então, eu estava no hospital e Deus, eu vi um clarão, aí eu vi aquele clarão e tal. E aí, o clarão falou com você? O clarão foi identificado? Você viu que aquele clarão era um anjo ou você imaginou que fosse um anjo? Porque o apóstolo Paulo diz que muitas vezes algumas pessoas abrigavam anjos sem saber. E no Antigo Testamento, anjos apareciam como seres humanos, como varões. E muita gente não sabia que ali estava um anjo do Senhor. Então, cuidado com essa ideia de anjo com clarão, com não sei mais o quê, porque às vezes os anjos podem aparecer com roupa de enfermeiro, com roupa de médico. Pode aparecer. O anjo pode aparecer em formas das mais variadas. Eu me lembro quando eu levei o tombo e quebrei a costela, eu já estava desenganado, tinha sido mordido pelo barbeiro, vocês conhecem a minha história. Eu já não estava mais me tratando para nada e tinha abandonado tudo quanto era tratamento. O médico disse que eu ia morrer, então eu vou morrer pregando. Em determinado dia, eu vinha do Bob's, do pastor Jorge Lorival, já falecido, saudosa memória, vinha dirigindo o carro para mim, eu estava dando aula ainda lá na Assembleia de Deus de Pendotiba, lá na área lá de Niterói, nós vínhamos, aí paramos no Bob's para comer um sanduíche e tal, e aí eu saí, porque para ficar dentro do carro ali era muito perigoso, e quase 11 horas da noite, e naquela época o Bob's era no sentido de quem vinha para o norte, né? Do sul para o norte, da zona sul para a zona norte. Então era monte subida, né, que eles chamam, né? Então ali tinha um Bob's, e aí eu vim. Quando a gente saiu, eu vinha com o sanduíche na mão, e um outro ia andando com muita dificuldade e ele tentando me ajudar. Eu não vi aqueles olhos de gato, aquela coisa que... E tropecei naquilo ali. Quando eu tropecei, eu caí e bati com a costela num canteiro de flores que tinha e, segundo o médico, eu fraturei a costela. E eu fiquei com muita dor na costela, fiquei ali deitado. No momento em que eu estou deitado, eu vi como uma pessoa, um indivíduo grande, forte, muito alto, como o Cristiano, que é o nosso querido Cristiano, né, nosso diácono lá na igreja, para quem não conhece, uma pessoa de cor bem forte, poderosa, bem grandona mesmo, me pegou assim com muita facilidade, me colocou de pé, me encarou e disse, fica firme, tá firme? Eu com medo dele, estou firme. Então fica firme. Tá bom, eu digo, tá bom, muito obrigado. Aí eu lembro que ele ainda limpou minha roupa assim e disse, agora fica aí. Eu fiquei encostado no carro, esperando o Jorge pegar o resto das coisas, que estava tudo no chão. O Jorge pegou e tal, e disse, graças a Deus, né? Eu digo, agradece o moço que me levantou. Ele, que moço que te levantou? Eu digo, o moço que me pegou, me botou em pé. Ele, não tem ninguém te pegou, te botou em pé, você levantou sozinho. Eu falei que eu levantei sozinho, nada, pô, o camarada me levantou aqui, me botou em pé. Não, você se levantou sozinho, eu estava te olhando. E ele chorando, triste, porque não conseguia me ajudar, ele chorando, disse, poxa, você levantou sozinho. Eu disse, não, rapaz, o camarada me levantou aqui, cadê ele? Eu ainda tentei procurar, cadê? Não tinha ninguém, não era ninguém, mas para mim foi uma pessoa que apareceu ali, de cor, inclusive, forte. Talvez porque a ideia que eu tenha de pessoa forte seja um negro, né? Uma pessoa bem forte, bem robusta. Então, veja, eu posso dizer que ali foi uma manifestação divina? Posso, Deus me botou de pé. Agora eu vou dizer que aquele ali foi o Gabriel, aí é forçação de barra. Vocês estão entendendo? Eu vou agora pedir para que o anjo da cor tal me acompanhe, aí é heresia, eu vou começar a fazer oração errada. Então, cuidado com essa ideia de um anjo da cura, porque quem cura é Deus.
E Deus cura do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele pode usar o medicamento para curar. Ele pode te dar um medicamento para você ser curado. Um chazinho de alguma coisa pode ter a mão de Deus para curar você. Deus cura e trabalha das formas mais extraordinárias. Não tente você dizer para Deus como Ele deve ser Deus. Ele vai ser Deus do jeito que Ele quiser ser Deus. Né? Tá com a gente aí a Penha, que lembra do testemunho dela. Ela estava no hospital para ser operada, de repente vieram 2 enfermeiros, o filho dela estava lá com ela, pegaram e levaram. E o filho ficou lá esperando. Daqui a pouco, cadê os enfermeiros? Não tinha enfermeiro nenhum. Quem levou ela, ninguém sabe, só sabe que ela apareceu lá deitada lá na cama e já tinha sido resolvido o problema dela. Quando todo mundo foi ver, ela já estava curada. Então, que seres foram esses que foram lá e pegaram a nossa querida irmã Penha? Deve estar nos ouvindo aí agora. Nem só podem ter sido anjos. Então Deus opera através de anjos? Lógico, nós cremos nos anjos, mas nós não oramos para anjos, nós não fazemos orações pedindo para anjo. A gente pede a Deus: Senhor, nos guarda com a tua mão protetora, né? Agora, quando eu digo assim, envia Gabriel, opa, aí já é idolatria. Eu estou colocando Gabriel como sendo autor de poder, grande poder, quando na realidade Deus é que é o dono do poder. Então eu peço a Deus e Deus faz do jeito que Ele quiser. Quando você vai no médico, é o médico que decide qual é o medicamento, como é que ele vai ser o procedimento, quais são os enfermeiros que vão tratar de você. É o médico que decide. Depois você vai para o quarto para ser tratado, vem um enfermeiro, vem outro enfermeiro. Você não decide nada. Então nós temos que entender isso, que na mão de Deus nós estamos sempre seguros, mas é o poder de Deus que se manifesta sobre nós, tá certo? Ainda que a gente entenda que nossa luta tem um contexto espiritual. Então eu quero que você lembre daquele texto que a gente já leu, Efésios 6, verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, olha o plural, e potestades, contra príncipe das trevas do século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então temos uma luta muito mais espiritual do que material. Cuidado que a gente está tentando materializar coisas que são espirituais e a gente acaba pecando. Nosso evangelho passa a ser um evangelho materialista, legalista, um evangelho palpável, que se baseia em bens, que se baseia em coisas fúteis, passageiras, que qualquer um pode ter, né? Então, cuidado, que os poderes espirituais, eles estão situados nas questões da glória de Deus e não naquilo que você pode alcançar comprando com o seu dinheiro. Cuidado com isso aí, certo? Então, um anjo específico para a cura, Deus tem um anjo específico para a cura? Não, todos os anjos têm poder para fazer o que Deus quiser que ele faça. O poder emana de Deus, certo? Então, pensa nisso, olha o que o salmista disse. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Então, grave esse salmo. Uma coisa disse Deus 2 vezes eu a ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, cuidado, não glorifique quem não merece glória. Ah, pastor, glória a Jesus pela sua vida. Eu agradeço, me sinto honrado, mas a honra e a glória pertencem a Jesus. Se não fosse Jesus, eu não estaria nem vivo hoje. Se não fosse Jesus, o barbeiro teria me matado há mais de 30 anos atrás. Se não fosse Jesus, o meu infarto teria me liquidado. Eu tive 3, e quando cheguei no hospital, eu fui descobrir que não eram 3, eram 5. E eu tive 5 veias. Tive 3 safenas e 2 mamárias. 5 veias que foram feitas, 5 pontes que foram feitas no meu coração. Então, era para eu ter morrido, não era? Então, vejam, com essas questões, o meu coração ele é um pouquinho dilatado, com esse problema eu tenho o fígado um pouco, eu tenho alguns probleminhas de saúde que me colocam em questões de risco, principalmente nessa pandemia. Mas veja, eu não estou aqui de pé, eu não estou pregando o evangelho, eu não estou sorrindo, eu não estou feliz. Por quê? Porque a minha vida pertence a Deus, é Deus quem me fortalece, é Deus quem me mantém de pé. Então, se o barbeiro mordeu e há 30 e tantos anos atrás eu fui desenganado pelo médico,
E isso não deu certo, de alguma forma não deu certo, porque eu estou aqui, estou pregando, estou vivendo, e que Deus esteja cada vez mais honrado na minha vida e na vida de todos vocês que estão me ouvindo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, todos nós somos servos e servirmos para servir. Nós só servimos para servir. O dia que a gente parar de servir, a gente não serve para mais nada. A gente não serve para mais nada. Então, se você pega uma vassoura que não tem mais piaçaba, você faz o que com aquilo ali? Você usa o cabo dela para bater nos outros ou você joga fora e compra uma outra vassoura? Então, deixou de servir, não serve mais para nada, né? Então, viva para servir. Agora, entrando na questão dos dons espirituais propriamente dita, nós vamos ouvir que esses principais dons que são mais conhecidos, os mais falados, os mais badalados no meio do povo de Deus, são esses três tipos específicos. Então, o primeiro seria os dons chamados dons do saber, que nós vamos falar, talvez não dê mais hoje, mas amanhã, por certo, vai ser por aqui que vamos começar. Primeiro vem a sabedoria, mas aqui cuidado, que não é a sabedoria. A sabedoria não se adquire através de dom. A sabedoria em si, ela se adquire com o conhecimento, com adquirir informações, com pesquisar informações, com transformar as informações em conhecimento e aprender de Deus a sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Então, a sabedoria é uma prática do conhecimento, que é adquirido pelas informações. Então, você tem que ler, tem que ler. Então, 10 passos para adquirir conhecimento. Quer saber? Ler. Já foram 5. Quer mais 5? Ler. Então, são os passos para adquirir conhecimento. E esse conhecimento colocado em prática é a sabedoria. Então, o sábio é aquele que adquiriu o conhecimento e ele tem competência para colocar essa sabedoria em prática, certo? Agora aqui não, aqui é a palavra de sabedoria, a gente vai ler isso com calma. Palavra de sabedoria não é uma coisa para você ser sábio a vida toda, é um dom que se manifesta. Os dons espirituais se manifestam no momento, depois ele sai. O indivíduo não fica com dom a vida inteira, não é como se fosse uma espécie de broche que a gente colocasse pendurar, não é uma gravata que você usa e bota a vida inteira, não, você é usado naquilo ali, naquele momento em que Deus quer para a igreja e depois, pronto, é uma manifestação espiritual. A gente vai mostrar isso com muito mais calma. Então, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, são duas coisas distintas. A sabedoria tem a ver com o conhecimento material das coisas humanas e a ciência através das coisas espirituais. Aí na ciência entra sonho, revelação, visão, interpretação de sonhos, tudo isso no contexto da ciência, porque é o saber das coisas espirituais. E sabedoria das coisas materiais. É uma palavra de sabedoria. Às vezes você vê um indivíduo que nunca estudou em lugar nenhum, é um semi-analfabeto, mas você leva lá um casal para ele orar e ele dá um conselho, dá uma palavra de sabedoria, e a palavra está tão bem dada que o indivíduo sai com a sua esposa alegre, feliz. Aquela palavra, aquele conselho resolveu o problema. Então, palavra de sabedoria não é a sabedoria, mas é uma palavra dada para resolver um momento específico, e nós vamos falar sobre isso. O outro é o discernimento. Talvez desses três aí, o discernimento seja o mais importante. É o que tem a capacidade de discernir se uma coisa vem de Deus, se ela vem da carne, ou se, quem sabe, por trás de tudo esteja ali uma ação diabólica. Então, tem muita coisa que a gente não sabe interpretar. É importante demais esse dom. Na minha opinião, é o dom mais importante para um líder de um rebanho. Um líder sem discernimento, ele vai ficar completamente perdido. Ele vai ficar igual coitado, um bobo na corte, né? Igual aquele João Bobo que leva de todo lado. Discernimento é a capacidade que Deus dá para saber se uma coisa vem de Deus, se vem do diabo ou se é da carne. Isso aí discerne profecias, discerne revelações, discerne sonhos, discerne um monte de coisas. A gente vai falar sobre isso. Em segundo lugar, vem os chamados dons de poder. A fé, por exemplo. Opa, peraí, cuidado que essa fé, dom, nada tem a ver com a fé salvadora.
A fé que uma vez nos foi dada para a salvação, ela nunca vai embora. Mas essa fé, dom, ela se manifesta de vez em quando. É verdade. De vez em quando você fica cheio de fé. Depois acaba, vai embora. Eu me lembro quando fui pregar uma vez em Vila Kennedy, a igreja estava cheia e tal. E naquela época eu gostava muito de cantar. Eu gosto ainda, mas a voz não tenho mais, né? A capacidade que tinha. Então, o que eu fiz? Desci do púlpito e comecei com o microfone sem fio, né? A cantar com o pessoal e tal. E começamos a louvar o Senhor. E aí, preguei. Isso foi depois que eu tinha pregado. Chamei aquelas pessoas que queriam receber a bênção de Deus, uma oração. E vieram vários à frente. E aí eu comecei a cantar o louvor e colocar na boca de cada pessoa para que cantasse uma parte do louvor que eu estava cantando. Eu queria que o povo participasse, um troço meio doido, né, que eu nunca fiz de novo depois. E aí eu coloquei o microfone na boca de uma mulher e eu disse para ela, agora é a tua vez, canta. E ela ficou, gã, 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 gã. Eu disse, não, canta direito, canta. Ela, não, você está com vergonha? Canta direito, canta aí, canta. Canta direito, mulher, briguei com ela, canta direito. Aí ela começou a cantar. Isso mesmo, parabéns. Aí a igreja começou a glorificar, o pessoal começou a cantar, aquela coisa toda, muita gente dando glória a Jesus. Eu achei que fosse normal, fui para o outro, botei o outro para cantar, o outro também cantou. Aí voltei para o púlpito e tal, e aí agradecemos a Deus, fechamos o culto. E o pastor disse, pastor, tem um lanchezinho preparado lá na cantina, o senhor já tem uma cadeirinha lá, e depois eu queria abusar um pouquinho do senhor, que tem uma irmã que queria muito que o senhor orasse por ela, mas ela não pôde vir ao culto. Eu digo, tá bom, então vamos lá. Aí eu fui, fizemos o lanche, né? Eu sempre fui gordo, e para você agradar um gordo, tem que ter comida. Quer deixar um gordo triste e acabar um culto, mandar ele embora, sem comida, olha que coisa terrível, porque gordo gosta de lanche, né? Ele gosta de lanche. Aí lanchamos, e aí agora vamos lá, pastor, vamos lá na casa da irmã. Aí saí da igreja, a rua estava lotada de gente. Tinha gente em todos os portões. E todo mundo olhava e apontava para mim. Eu digo, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo? A rua está um alvoroço tremendo, todo mundo conversando e apontando para mim. Aí eu perguntei para o pastor, aconteceu alguma coisa? E eu botei a Bíblia bem perto, assim, bem para cima, como quem disse, alguém assaltou alguém, está achando que fui eu, eu vou mostrar que eu sou crente, eu estou do lado do pastor. Fiquei bem pertinho do pastor e perguntei para ele, o que está acontecendo? Que tumulto é esse? Ele falou, isso aí foi a muda. A muda saiu na casa de todos os vizinhos e trouxe todos os vizinhos para a rua. Eu digo, que muda? Aquela muda que Jesus curou no culto. Eu falei, mas que muda? Eu não sei de multa nenhuma. Aquela que o senhor insistiu que ela cantasse, ela era muda, ela nunca falou. E quando o senhor gritou com ela para ela falar, ela começou a falar. Deus curou ela ali naquele momento. Eu digo, foi? Eu digo, ai meu Deus, aí eu desabei. Eu digo, caramba, como é que eu faço um troço desse? Se eu estivesse em sã consciência, se eu estivesse dono das minhas faculdades mentais, eu jamais faria um troço desse. Como é que eu vou mandar uma muda cantar? Mas veja, naquele momento, alguma coisa sobrenatural aconteceu que me fez mandar a mulher cantar e a mulher se encheu de fé e cantou e o milagre aconteceu. Como é que eu vou explicar esse milagre? Não sei. Eu confesso a vocês que nunca mais eu fiz isso com muda nenhuma. Também nunca mais orei por mudo. Então, são coisas que acontecem, coisas estranhas que a gente não tem como repetir, mas que tem a ver com a manifestação espiritual para aquele momento. Então, essa coisa de achar agora que eu posso orar por todas as mudas é fanatismo. Então agora eu vou botar um monte de gente para toda igreja que eu for, venham, tragam todos os mudos, porque o pastor Videira é poderoso, ele ora pelos mudos e os mudos saem falando. Aí você nunca encontrou Jesus anunciando que curava ninguém. Você nunca ouviu nenhum anúncio dos discípulos chamando o povo. Pelo contrário, Jesus curava e dizia assim, ó, vai, não conta para ninguém. Mas não adiantava que o povo acabava contando para todo mundo, certo? Então, a honra e a glória tem que ser sempre de Deus. A mesma coisa aconteceu quando fomos fazer um culto lá em Rocha Miranda, tem um pastor que nos segue aí na live, que era diretor de jovens na época, foi ele que me levou para fazer esse trabalho lá, ele pode contar isso muito melhor do que eu, pastor Fernando deve estar com a gente aí,
E aí começamos a orar, aquela coisa toda, e de repente veio um rapaz que tinha feito cirurgia. Ele fez a cirurgia de glaucoma, trocou as córneas, mas não adiantou, a glaucoma estava lá e comeu as córneas novas, então ele foi condenado a ficar cego para o resto da vida. E ele usava duas bandagens porque ficava purgando, né? E ele veio à frente pedindo oração. Eu não sabia que era glaucoma, não sabia nada. Para mim ele tinha machucado o olho. E ele pediu para ser ungido. Então, o que eu fiz? Eu peguei o vidro de azeite, eu não coloquei, isso aqui é álcool gel, tá, gente? Aí eu não coloquei a mão no olho dele. Eu peguei o vidro de azeite para derramar um pinguinho na testa dele. Só que quando eu joguei o azeite escorreu pela bandagem toda e derramou, a tampa saiu e derramou por todo o rosto do rapaz. E eu disse, meu Deus, que coisa doida que eu fiz. Aí o que ele fez? Ele começou a gritar. Eu digo, pronto, deve estar queimando, deve estar ardendo, o azeite. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Olha que loucura, eu dentro de mim apavorado. Aí começa a arrancar aquela coisa, ele começou a arrancar, eu preocupado dele se machucar, ajudei a tirar. Quando ele tirou, eu fiquei em frente a ele, como estou de frente para esse vídeo, e os olhos dele eram brancos, eram dois olhos brancos, parecia duas bolas de algodão. E eu olhei para ele assim, fixamente, e ele começou a me olhar, e daqui a pouco foi nascendo um pretinho do olho dele. Foi nascendo um pretinho, coisa de segundos, e de repente um brilho fez assim, plim, estalou. Aí é que ele gritou mais e disse, estou enxergando, começou a pular pela igreja, saiu correndo pela igreja, foi lá no canto, foi lá na frente, voltou correndo e tal, e dizendo, estou enxergando. Aí o pastor foi e pegou o microfone e disse, deixa eu falar, esse rapaz, ele estava cego, estava condenado, foi isso, assim, ele teve a cirurgia, ele está na minha casa, inclusive, que ele veio para o Rio de Janeiro, está hospedado na minha casa para fazer a cirurgia, ele estava desenganado, agora ele está enxergando, isso foi um milagre que aconteceu. Irmãos, o culto terminou quase 1h da manhã, foram 20 e tantas pessoas batizadas com o Espírito Santo, foi uma apoteose espiritual maravilhosa naquele dia, e eu sem saber o que eu fazia, porque se dependesse da minha fé, eu não teria feito aquilo, eu não teria jogado óleo por cima da cabeça do rapaz, aquilo aconteceu. Então, eu não posso agora sair por aí dizendo, tragam os cegos, porque vocês vão ser curados, porque o pastor Jorge Videira é todo poderoso, ele ora por todos os cegos. Não. A manifestação dos dons de Deus acontece quando Deus estabelece no momento dele, na hora dele, no querer dele, da forma dele, como ele planeja. A obra é dele, ele que faz, no momento que quer, do jeito que ele quer, para quem ele quer, com quem ele quer, e pronto, está acabado, e ele não tem que dar satisfações para ninguém. Então, esses dons são dons maravilhosos, que são os dons de poder. Então, vem a fé, a cura, e olha, dons de curar, é múltiplo, dons de curar, né? Eu já orei por várias pessoas que não engravidavam, e as pessoas ficaram grávidas, né? Agora, eu nunca chamei ninguém para vir na frente, quem não engravida, para conseguir orar. Não, eu já orei por um monte de gente que não engravidava, engravidou, mas eu continuo a minha vida normal, porque para mim o mais importante é fazer o que eu estou fazendo aqui agora, pregar o evangelho para a salvação de todo aquele que crê, certo? Então, esses dons estão aí posicionados. Então, tem a fé, que se manifesta de vez em quando, os dons de curar, que são dons plurais, a gente vai falar sobre isso depois, e operação de maravilhas, aí tem a ver com parar o vento, tem a ver com o mar, como Jesus fez lá nas ondas, tem a ver com as maravilhas da natureza e das coisas espirituais na sua grandeza. Depois vem os dons de expressão verbal. Esses é que são os mais cogitados. Esses é que são os mais procurados por todo mundo, porque são os que mais aparecem. Esses são os mais aplaudidos. Profecia, a língua estranha, chamada língua estranha, e a interpretação de línguas, certo? Esse é o que mais dá ibope. Esse é o que mais, você chega numa igreja, tem sempre alguém lá que se diz o profeta, a profeta, e só o Senhor para nos dar a glória e a majestosa calma dele em momentos onde essas pessoas, às vezes, não têm um pingo de ensinamento bíblico, às vezes até tem o dom, mas não tem a sabedoria para usar, né? Como o texto que a gente acabou de ler, que o espírito do profeta está submisso ao profeta.
Mas qual é o propósito de tudo isso? Então é o que nós vamos ver e deixar, só vou ler esse pontinho aqui. Os propósitos de Deus através dos dons é a glorificação do Senhor. Sempre o propósito de Deus para acontecer, os dons espirituais se estabelecerem numa igreja, é a forma de Deus glorificar o nome dele. Então, dom espiritual é para glorificar o Senhor, nunca aquele que foi usado. Dom espiritual é para a glória de Deus, é para a glorificação de Deus e para a igreja ser abençoada. Então, qual é o propósito? João 16,14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-ei de anunciar. Ele me glorificará. O Espírito Santo fará com que o povo dê glória a Deus. Então, na hora que um dom espiritual é usado na igreja pelo próprio Espírito, o povo dá glória a Deus. Então, o Espírito Santo motiva você a dar glória a Deus. Então, quando você diz glória a Deus, é o Espírito Santo que está motivando você. Dê um glória a Deus aí agora. Diga glória a Deus, glória a Deus. É o Espírito Santo que está motivando você, né? Porque você está dando glória a Deus e não tem ninguém aí para ouvir ou para participar do teu glória a Deus, mas você está dando porque o Espírito Santo está motivando a tua boca, a tua vontade. Eu escolhi para